que a gente pensa sobre o combate à violência é pensar em toda essa trajetória histórica que é necessária pensar e refletir sobre isso para a gente estar combatendo todos os dias. Hoje o que a gente tem no Brasil são duas legislações que são muito boas, né, sem sombra de dúvida são muito boas. Uma é a Lei Maria da Penha, a outra é a Lei de Feminicídio. Né? O caso de Maria da Penha todas as pessoas conhecem, que sofreu 2 tentativas de feminicídio, que na época não era feminicídio, mas que sofreu 2 tentativas perversas de homicídio do seu ex-companheiro. Ela tentava terminar o seu relacionamento e ele tentou matar ela 2 vezes. Esse caso, que condena o Brasil, gera uma série de discussões no Brasil de audiências públicas para a construção dessa legislação. A Lei Maria da Penha tem a violência física, que é aquela que é possível provar com corpo de delito, com raio-x, com foto. Ela tem a violência patrimonial, que é justamente quando tem o processo de vilipendiar os seus bens, de tomar os seus bens, procurações públicas, empréstimos, contas conjuntas, que geram danos financeiros e patrimoniais para essa mulher e que inclusive impedem ela de terminar esse relacionamento abusivo, porque não tem autonomia econômica e financeira, mas também de seguir a vida no pós-término e no pós-violência. Além disso, tem a violência psicológica, que em muitos casos tem gerado medo, pavor e em alguns casos suicídio de mulheres, porque muitas mulheres são ameaçadas todos os dias. Quem nunca ouviu a frase, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Outro tipo de violência que a gente também precisa tratar é a violência sexual. Antigamente a gente tinha muito pensamento de que violência sexual era apenas aquele caso de sexo sem consentimento, né? Um sexo forçado, um estupro. Mas hoje a gente já consegue entender outras nuances da violência sexual. Uma delas é, por exemplo, a transmissão de doença venérea, né? De doença sexualmente transmissível. Seja sífilis, gonorreia. Em alguns casos, a transmissão, por exemplo, de HIV tem sido encarada como uma tentativa de feminicídio. Em alguns casos já tem tido jurisprudência e também doutrina sobre isso. Além disso, tem casos de homens que exploram as mulheres para fins de lucro, ou seja, tem companheiros que têm colocado suas companheiras na prostituição para se beneficiar disso. Então a gente está falando que existem várias situações de violência sexual, assim como exposição nas redes sociais, pornografia de vingança, quando termina o relacionamento. Isso também é um tipo de violência sexual. A última violência é a violência moral, que incrivelmente é a única violência que da própria lei já diz quais são os tipos de crimes possíveis, né? Calúnia, injúria e difamação. Esses 5 tipos de violência, infelizmente, eles não têm dado conta de tudo. Mas o que a gente tem visto é cada vez mais o doutrinador, o legislador e os juízes também pensando de uma forma mais avançada. Por exemplo, o crime de pornografia de vingança ele não era enquadrado. E hoje a gente já tem muitos diálogos sobre isso, justamente porque o machismo, assim como o racismo, como a LGBTfobia, a intolerância religiosa, cada dia se reinventa. E com o advento das redes sociais, é óbvio que esse tipo de violência vai ser ainda piorada. Então o que a gente tem visto hoje é esses 5 tipos de violência tratados pela Lei Maria da Penha, tratados pela Delegacia da Mulher ou Delegacias Comuns, pela Vara de Violência ou Varas Criminais, de forma ainda um pouco tímida. A gente tem uma legislação muito boa, que esse ano completou 12 anos de existência, mas que infelizmente a gente ainda tem a ausência, por exemplo, no investimento de políticas públicas para a efetividade dessa lei. E aí a gente vai falar da outra lei, que é a Lei de Feminicídio. Mulheres têm morrido todos os dias, e eu gosto de dizer que a Lei de Feminicídio é uma lei simbólica e subjetiva, porque no final das contas o que a gente tem é muitas mulheres morrendo, inclusive, de forma subjetiva. Não são mulheres apenas corpos que tombam, mas são mulheres que morrem todos os dias, porque uma mulher que passa o resto da vida tomando uma medicação controlada em razão da depressão, em razão da violência de gênero, essa mulher está morta. Uma mulher que perde o seu filho pelas mãos do Estado, ela está morta. A gente precisa ressignificar essa lei, que é uma lei tão importante para nós, mas o feminicídio ele acontece todos os dias e de forma extremamente perversa e de forma extremamente sutil. Mas falando de lei, a lei traz 2 tipos, né, de casos de feminicídio. Na verdade não é uma lei criada nova, mas é uma lei que visa alterar o Código Penal brasileiro e coloca um novo tipo de homicídio doloso, né, qualificado. É um homicídio que tem intenção de matar, mas que além disso ele tem uma qualificadora. E essa qualificadora para nós é fundamental porque é uma qualificadora de gênero. Então eu entendo, por exemplo, que são 2 tipos, né? Um é em razão, dos 2 são em razão da condição de ser mulher, mas um normalmente é desse histórico de violência doméstica, né? É uma mulher que já sofre violência doméstica há um tempo, é uma mulher que já tem uma queixa na DEAN, é uma mulher que tem vários históricos, né, de denúncia, de amigos e vizinhos que já viram ela gritar, pedir por socorro. A polícia já vê, essa mulher, ela é amparada e esse caso é colocado como feminicídio. O outro caso são os casos de mulheres que andam na rua e que morrem em razão da condição de ser mulher. Mas você vai dizer, mas Laina, que maluquice isso. Então qualquer mulher que morre agora é feminicídio.
Não é isso que a gente está falando. O que a gente está dizendo é, se uma mulher anda na rua, é assaltada, estuprada e morta, se fosse um homem, ele seria estuprado e morto? Provavelmente não. Essas nuances e essas subjetividades da lei têm causado medo e estranheza pra gente, porque infelizmente os números, quando a gente vai cobrar das Secretarias de Segurança Pública do Brasil inteiro, eles não batem. Porque infelizmente ainda não há a sensibilidade do entendimento da condição de gênero. Então é preciso que a gente pense, que a gente cobre, para além de orçamento, formação. A gente precisa de uma polícia, de um judiciário formado, sensibilizado e empático com a luta e pela vida das mulheres.